E aí, galera, estamos iniciando mais um podcast. E para nós hoje é uma grande alegria. Temos duas convidadas super especiais. Nós temos a Carmen Lúcia e a Márcia Barbosa. Prazer receber vocês, viu? Uma honra para nós receber uma das fundadoras da Maranata, umas irmãs que nos abençoou tanto assim. Isso. E fiquem à vontade aí para contar as histórias de vocês. Para nós é um privilégio, um prazer. Verdade. Quando a gente postou lá pra galera quem eles queriam, colocaram o nome de vocês lá. Colocaram bastante. Eles dizem que tem muitas histórias pra contar, hein? Então, ficar à vontade. Nós que agradecemos o convite. Verdade. Temos muitas histórias para contar. E também a gente quer agradecer aí a Renata, a Vó Chica, pelo patrocínio hoje do lanche. Agradecer também a JBR e a Greenhouse, que patrocinaram a nossa Coca de hoje. A Coca abandonou nós, mas eles estão patrocinando nós agora no lugar. Mas é isso aí. A gente quer conversar com vocês primeiro. Como que foi a conversão de vocês? Como que vocês conheceram o Senhor? A primeira experiência com Jesus? Como que foi? Vocês veem quem quiser falar primeiro. À vontade. Posso falar, Carmen? Então, eu tinha 15 anos quando eu conhecia Jesus. Quando eu estava num retiro e o Senhor falou comigo assim... Aquela passagem de Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você pisa é santo, né? E aí, a partir daquele momento, eu conheci Jesus e eu, assim, quis mudar, mudei os meus hábitos, os meus costumes, e eu já namorava o Walter, e aí, né, a gente... o nosso namoro foi alinhado. Legal. E as coisas foram alinhando até a gente casar. Aí quando a gente casou, né, eu participava assim da classe de catecúmenos, preparação para o batismo, batizei, né? Depois a gente casou e aí a nossa casa ela virou um lugar de acolher as pessoas, de pregar para as pessoas. Então, as vizinhas ali eu falava de Jesus e as pessoas se convertiam. Ali começou... Nem tinha noção de que eu tinha um chamado para o trabalho de libertação. E ali uma mulher ficou na minha casa ali possessa e eu não sabia como fazer, e eu dei muito trabalho para os meus pastores, porque eu chamei o pastor, e o pastor veio e foi orientando, e nós fomos trabalhando assim com essa vida. E aí vieram outras, até que eu conheci Carmen Lúcia. E quem que era o pastor na época? Pastor Cícero. Depois veio o pastor Jackson. E já na presbiteriana? Na presbiteriana que aconteceu isso. Olha que legal. E a Carmen, como é que foi? Então, eu já, assim, desde criança, né, eu já ia na igreja, mas, assim, eu não tinha tido um encontro com Jesus. Eu tinha uns 9 anos, eu me afastei da casa do Senhor e comecei a participar das coisas do mundo, entendeu? Mas, assim, desde criança eu sabia que eu tinha um chamado, porque eu era muito perseguida espiritualmente, sabe? Era muito perseguida, eu tinha muita opressão. E eu não entendia por quê. Aí um dia, depois eu já estava com meus 25 anos, eu estava passando por uma situação muito difícil. E daí, a Rosana ia fazer um culto na casa dela com o pastor Amarildo. Era meio-dia. E ela me convidou para ir lá. E eu fui. E pela primeira vez, né, quando eu estava ali na hora da oração... Ele falou assim, você que tem um problema e que sabe que Deus pode resolver ele, feche os seus olhos e coloque esse problema nas mãos do Senhor. E eu fechei os olhos e visualizei o problema e ele veio até mim. E quando ele veio até mim, ele foi usado numa revelação tão profunda que tudo que eu tinha colocado na visão, ele falou claramente. E daí foi quando ele falou assim que, né, primeiro Deus ia fazer uma obra na minha vida, para depois resolver o problema. Legal. E daí foi quando eu saí impactada com aquilo.
sabe? Ser impactada com aquela presença foi gloriosa. E a segunda vez que eu tive o contato de novo foi quando ele veio orar por mim, foi na casa da Nilce, ele veio orar por mim. E aí eu literalmente caí no chão e daí fiquei sem conseguir mexer meus braços, minhas pernas, meus olhos começaram a bater e dali em diante... Pegou fogo. Minha vida mudou. Que legal. Aí eu me posicionei com Faz quanto Jesus. tempo isso? Isso faz... isso foi em 92, já faz muitos anos. E você veio para Itapeva, como que você veio para Itapeva, Carmen? Então, a Sinese, minha cunhada, é casada, ela se casou com o Valdomiro, né? E ele era caminhoneiro. E a família dele toda aqui de São Paulo. E ele conheceu ela lá na usina Central Barreiros. E eles se conheceram. Ele já fazia mais de 20 e tantos anos que estava na estrada. Se conheceram, casaram. E daí o tio dele abriu uma empresa aqui que se chamava Transportadora Moreira, que não existe mais. Construiu uma casa e perguntou se ele queria vir morar aqui em Itapeva para tomar conta da oficina. E ele aceitou. E a Sinésia, muito amorosa com os irmãos, daquele jeito, né? A família grudada. E daí ela convidou o Everaldo para vir. A gente estava casado fazia pouco tempo, né? Emanuela completou 2 anos aqui. Eu cheguei dia 6. Eu cheguei dia 6 aqui. Dia 19, Emanuela fez 2 anos aqui. Então, já faz mais de 37 anos que eu moro aqui. Que legal. E aí foi quando a gente veio para cá e começou, né, a vida e estamos aqui até hoje. Que legal. E como que vocês se conheceram? Como que foi? Conta pra gente. Conta, Fatal. Os demônios devem ficar muito bravos, né? Que depois que elas se conheceram, só demônio pessoa. Eu vou contar a minha parte. Então, assim, a gente tudo era novo, casado, só que eu queria estudar, eu queria terminar a escola. E eu entrei na escola para fazer a 8ª série, entendeu? E aí foi quando eu conheci a Márcia na escola. E ela fazia parte da mesma sala, era eu, ela e mais um tanto de mulheres casadas. Márcia? Isso mesmo. E a gente começou a estudar, foi ali que eu conheci. Legal. Colavam muito na escola, não? Eu colava. Ela não, ela ficava desesperada quando eu estava colando. É verdade. É verdade, eu ficava desesperada e via a Carmen colando. Ela sentava na minha frente. Eu falava, não pode, uma pessoa não pode fazer isso. Carmen, você não pode. Como você tem essa cara de pau de colar do lado da professora? Ela colava, eu ficava desesperada. E às vezes a professora perguntava para mim, Carmen, é alguma coisa? Não, eu só estou dando uma olhadinha. Carmen, o que está acontecendo? Aquilo gelava eu. Ela falava assim, não, eu só tô dando uma pesquisada. É uma pesquisadinha, uma olhadinha. E daí vocês se conhecem, daí vocês começaram a desenvolver uma amizade. E como foi? Começaram a falar de Jesus? Como que foi o início o início de vocês? Não, a gente começou assim nessa amizade de falar de Jesus no primeiro ano. Primeiro ano do ensino médio. Ah, sim. Daí a gente começou porque até então eu não tinha me posicionado com Jesus. Ah, entendi. E foi no primeiro ano, assim, eu comecei a ter esse encontro com Jesus. Foi nessa época, entendeu? Esse encontro com Jesus. E daí ela começou a falar que ela era evangélica, né? Que ela era da presbiteriana. E eu comecei a falar que a minha mãe era da Assembleia, porque tudo eu colocava a minha mãe, não eu, né? É verdade. Então, a gente começou esse vínculo. Assim, a gente não entende os caminhos que Deus né, nos leva. E a gente criou esse vínculo de uma amizade assim muito forte. Legal. Sabe? Eu queria discipular você. Ela queria me discipular. Era interessante que ela queria me discipular, né, Márcia? Isso. E eu já era do fogo. E eu era contida. E já falava em línguas. E ela não, era presbiteriana tradicional. Verdade. Legal. Nossa, que legal. Verdade, Vai juntar a presbiteriana com a É, Assembleia. nossa, era difícil. Era difícil. E daí vocês foram... Daí a Carmen foi para a presbiteriana também? Daí como é que foi isso? Assim, então eu conheci Jesus nesse grupo.
E aí, depois desse grupo, esse grupo se desfez, entendeu? E eu fiquei sem a direção, porque como a minha raiz era assembleana, eu tinha assim, muita preocupação com as vestes. E eu não queria, de jeito nenhum, não queria ir para a Assembleia, porque eu não gostava de usar saia. Lembra disso? Eu não gostava de usar saia. E Deus me direcionou para a Casa de Oração Filadélfia. Sim. Então, eu congreguei lá, enquanto nós já estávamos fazendo visita, eu congregava lá e a Márcia na presbiteriana. E a gente ali já, né? E a pergunta depois vai vir como que começou tudo, né? Sim. E foi assim, entendeu? E como assim? Começou. Como que teve a ideia de começar a fazer? Vocês começaram fazendo visita do nada, assim? Um grupo de oração. Não. A gente estudava juntas, né? Aí chegou uma moça muito nervosa na nossa sala, chorando, e assim, eu tinha muita amizade com essa moça, tinha amizade com a família dela, e eu perguntei o que ela estava triste daquele jeito. Ela contou que a mãe dela estava doente. Eu chamei a Carmen, né? Carmen, ó, a mãe dela está doente, e o médico deu dias de vida para ela. 6 meses. 6 meses, né? 6 meses de vida para ela, e que ela estava muito nervosa. Aí chegou eu, a Carmen, daí nós perguntamos assim: você crê que Jesus pode curar ela? Aí ela falou assim: eu creio que eu creio. Daí a Carmen: você crê? Então nós vamos lá amanhã na sua mãe. Visitar. Que legal. Visitar. Foi a primeira visita que vocês fizeram juntos? Primeira visita Que juntos. legal. Que legal. Aí nós fomos, no outro dia lá, gente, lá na casa da mulher. Aí chegamos na casa da mulher, fomos vendo a situação ali, e a mulher nem falava direito, né, Carmen? Ela não falava, ela não conseguia levantar um copo, nem um garfo. Era uma pessoa assim que, né, tinha uma vida ela era costureira. Ela tinha bastante cliente e ela vivia dessa costura. E daí ela não estava mais trabalhando, então ela estava numa situação de todos os lados, sim, bem dificultoso mesmo. Financeiro. Sim, sim. Nossa. E aí nós chegamos lá, ela não tinha assim nem força para falar. E daí nós começamos, né, a visitar ela. Só que o coração dela era muito duro, amargo, por conta de toda a situação que ela viveu a vida inteira, entendeu? E aí eu e a Márcia começamos a visitar essa mulher e pegamos um amor por ela, e daí nós profetizávamos e nós orávamos. E a primeira vez, né, que E levava o pastor. Aí Deus levantou mantenedor para nós duas. Isso. Olha que legal. Levantou, Mantenedor mantenedor. para poder ajudar ela. Os a remédios família. eram caros, Caríssimo. Nossa. a alimentação dela. Era E tudo aí muito a gente... difícil. Mas que legal. E aí? Legal isso. Só que assim, a gente tinha um cuidado muito grande, que a gente ia todos os dias lá. Todos os Olha, dias. A gente ia lá de manhã, ia lá à tarde, ia lá à noite. A gente cuidava de todas as áreas da vida dela. A espiritual, a física, a emocional e a financeira. legal. Legal isso. A gente cuidou dela. E aí foi quando nós começamos a orar por ela. E aí foi quando a gente começou, abriu-se um leque espiritual. E daí o negócio ali não era tão, né, só pela fé, era um negócio que tinha que haver uma libertação, né, Márcia? Sim, sim. Haver uma libertação. E aí começamos ali, e eu lembro muito bem, né? Não sei se a Márcia lembra disso. Eu lembro muito bem que eu chorava muito diante de Deus para Jesus curar ela. Porque, sabe, eu cria que Jesus podia curar. Eu falava: o Senhor falou do centurião, Pai. O centurião só orou e o Senhor foi lá e falou com a oração do centurião, o servo foi curado. Eu lembro dessa palavra claramente. Eu ligava para ela chorando às vezes. Ela dizia assim: calma, cara. Jesus vai curar ela. Eu creio que Jesus vai curar. Ela era mais... assim, Contida. Eu era mais presbiteriana. Contida. Contida. E daí eu vou deixar a parte do dia da cura dela para ela. Aí a gente já estava reunindo mais pessoas com a gente. Legal. Aí a gente ia na casa de um homossexual.
E a gente ia fazer um culto lá. Já começaram nível hard, então. Vocês já começaram Nível hard. Começaram Nível hard. Porque ela era aquela que costurava os bonequinhos para fazer os voodoo. Sério? Do próprio irmão. Do próprio, O irmão o era irmão pai de santo. era o pai de santo. Aí começamos tranquilo. Aí a Carmen falou assim, hoje a gente vai lá no culto, nós vamos levar ela. Eu falei, não, nós não vamos tirar a mulher debilitada, não está andando, não consegue andar um passo, a mulher. Se a mulher morre lá, a culpa é nossa. Aí você não crê? Eu falei, não, eu creio, mas tá frio, chuviscando. Chuviscando. E a gente tirar a mulher doente, não, tá certo. Não, é imprudência. Não, nós vamos levar ela sim. Deus falou para mim que Deus a gente vai levar ela. Então vamos pôr no carro e vamos levar, né? Chegamos naquela casa lá, carregada. uma casa carregada. A Não. mulher chegou carregada. Nós carregamos. E a casa Isso. carregada. E a casa carregada, a mulher, sim, a gente Carga segurando homossexual. ela. Meu Deus. Aí chegamos lá, nós começamos o culto. Deus derramou naquele dia. Né? Que legal. Foi um derramar. E ela foi curada. Que Foi curado. glória a Deus. Nossa, extraordinário. Que demais. Ela E foi a alegria de curada. vocês ali, sim. Imagina Meu que Deus. Aí ela assim, Meu ela Deus. começou a passar mal, essa aqui ficou com o olho desse tamanho. Ela começou a passar mal e aquela unção, aquela presença do Espírito Santo, aquela presença de Jesus, aquele cheiro de curativo. Isso mesmo, na cheirava, sala, é, um isso cheiro de mesmo. curativo, sim, que era algo Cheirava éter. cheirava éter. E aquele cheiro, eu digo, não, o anjo da cura já chegou e ela vai ser curada, ela está sendo curada, e eu pulava, eu gritava. E essa aqui, né, glorificando também a Deus, né, por aquele mover. Pegamos ela e levamos ela embora. Dali uns dias, ela foi marcado. Dali uns dias, ela foi marcado o médico para ela fora, né? E daí ela foi com todos os exames dela e a gente ficou na expectativa. Aí, quando ela chegou, ela disse que ela entrou dentro da casa. Aquele cheiro de éter estava invadindo a casa dela. Aí ela mandou avisar nós que o médico falou que o coração dela era como o coração de Nossa, que legal. criança. Criança, Nossa, como que legal, coração meu de Deus. criança. Maravilhoso. E através dela começou esta obra. Que legal, Isso, né? Nossa, é. que legal. É, Que daí a família viu? viu o que Deus tinha Meu feito. Deus, que E daí maravilhoso. vocês começaram a fazer várias reuniões. Isso. Que oração. Sim. E assim, quem fazia parte dessas reuniões assim, Começo. no começo? No começo, fazia parte das reuniões a Laécia, fazia parte a Marta, a Luísa, né, a Isa, a Flávia. Sim. No início, Uhum. porque como viram o movimento, porque assim, o movimento já começou, Que legal, já sabe? A família, a gente fazia uma reunião com a família dessa irmã, então, assim, a família dela era muito grande, grande, então ia isso. falando para outra, ia falando para Isso, outra, e aquilo isso. enchia. Espetacular. Enchia. Aquilo enchia e acontecia milagres. Que legal, olha que legal. Muitos legal. milagres aconteciam. Chegamos a ter um culto na São Camilo, Sim. que não tinha lugar, que as pessoas estavam embaixo da da mesa. Sim, que legal. Que Embaixo legal. da mesa Meu tinha Deus. gente ali para ouvir a palavra de E Deus. nisso era só as mulheres que estavam. Só as mulheres. A mulherada. Só A nós mulherada dominando. do fogo. Só nós dominando. Que legal. E daí, assim, começou essa obra e a gente começou... Aí as pessoas começaram a convidar a gente para visita, Isso. para fazer culto. Isso. E daí a gente andou os 4 cantos da cidade. Isso aí. Foram legal. todos os dias durante 5 anos. Todos os dias. Durante 5 anos. Todos os Todos dias, os de dias. segunda a sexta. Nossa, que É legal. 5 Segunda anos. a segunda, porque sábado a gente ia, É domingo verdade, a gente ia, né? Teve uma pessoa, a gente já estava aí para abrir o culto da Rua Itaoca. Não, o culto aqui primeiro. Não. Aí, assim, o culto aqui primeiro. Conte Isso. O culto aqui primeiro, que incrível que pareça, era na casa da mãe da Valquíria, que ajuda a gente hoje. Ai, que E a legal. gente que legal. não. Depois que a gente mais. foi. Que é sobrinha Dessa senhora. E aí, ela aqui, a casa dela era aqui, em frente ao barzinho aqui. Aí ela Eu tenho ofereceu a memória casa. Eu tenho uma memória muito vaga dali. Eu acho que faz muito tempo. Foi 96, Isso. 96, 97, eu não sei. Essa era menina.
Era novinho, mas eu tenho memória vaga do culto ali na casa. Interessante. Eu tenho memória Então bem a gente vaga. fazia o culto ali, Legal. ela preparava a casa. Era a coisinha altar. mais bonitinha, Nossa, assim. legal. Colocava florzinha. Era algo assim. E lotava aquilo ali. Lotava. E Deus E quem fazendo. ministrava geralmente era mais e quem fazia quem fazia o louvor era, né, a Marta, eu, Laércio. a Laécia, a irmã Legal. Silvana, que fazia Isso. parte do louvor. Alguém tocava pra vocês? Não, era tudo no playback. CD. Não tinha violão. Não tinha nada. Olha que legal. Daí que apareceu a Lourdinha, Eu né? até vi, né, um ministro de louvor aqui ministrando, falando assim, né? E hoje a gente vê tudo estruturado, Sim. né? Mas se fosse antigamente, a gente não fazia parte desse grupo, né, de hoje, porque é tudo muito estruturado. Jamais. Jamais, porque era tudo taquara rachada. Mas eu quero dizer uma coisa, viu? Que taquara rachada que tocava os céus. Que Legal. legal. É verdade. E como Deus marca o começo, assim, eu tava vendo esses dias até um rapaz bem presbiteriano, ele falando bem assim, que sempre no começo dos trabalhos, Deus libera algo muito poderoso, principalmente com dons, cura, porque é para testemunhar Jesus, né? Pra, assim, pode ver, se você for abrir um trabalho novo, com certeza vai ter muita coisa acontecendo. Porque depois vai. Os começos são muito bons, né? Conquista de São muito território gostosos, também, né? É isso. E muito Conquistamos. nessa época, muita libertação, nessa época, no culto de vocês faziam nas casas ou não? Nessa época já estava vendo muitas libertações. Mas, assim, havia muitas libertações mesmo. Sim. Tanto que eu tenho uma experiência para contar na casa dessa irmã, que era aqui, Uhum. lá da igreja, né? Nós fizemos um culto à tarde na casa dela e a filha dela participou pela primeira vez. E eu lembro que, no meu caso, foi a primeira experiência de libertação que eu tive. Sim. Porque daí, quando foi até eu que ministrei a palavra, falei sobre... Aí eu lembro da palavra. Ai, legal. Que legal. Lembra de tudo. Que o Senhor era o pão da vida, sabe? E falei sobre o grão, o trigo, né? Falei sobre o trigo. E ela começou a escutar e, de repente, do nada, ela ficou possessa. A filha da mulher. A filha da mulher ficou possessa. Isso. E quando ela ficou possessa, a gente não tinha experiência nessa área, né? Sim. Então, eu fiquei de pé, a Marge também, e as irmãs de pé, e todo mundo em cima dela. E ela, aquela força. Eu lembro que eu abri a minha Bíblia no Salmo 91, né? Eu comecei a mostrar o Salmo 91. Olá, Rafael, tá Vou aprendendo. E daí, né, comecei a mostrar o Salmo 91, o demônio pegou a minha Bíblia e fez assim, olha o que eu faço com o Salmo 91. Olha o que eu faço com o Salmo 91. Nossa. Rasgou minha Bíblia e daí olhou para mim e para ela e para a mãe da moça e falou assim para elas, quem mandou você deixar essas duas entrarem aqui? Eu não falei para você que não era para deixar as duas entrarem aqui? E daí, naquele momento, abriu-se assim uma visão para mim espiritual. Eu vi os olhos do demônio em cima dos olhos da moça. Eram os olhos vermelhos, sem vida nenhuma. Entendeu? Foi a primeira experiência assim, muito forte. E foi interessante que para mim foi muito forte mesmo, porque como eu tinha uma raiz assembleana, então eu dizia assim, nossa, a pessoa tem que estar, né, de saia, tem que estar sim para fazer esse tipo de coisa, né? Porque naquela época era muito rígido, né? Sim. A tradição. E naquele dia eu saí maravilhada, Que legal. porque eu estava de bermuda, mas daí o Senhor falou assim para mim, Carmen, eu não quero a aparência, eu quero a vida no meu altar. Que legal. De sacrifício. Então saiu. E aí eu sei que o Senhor deu a direção ali, foi a nossa primeira experiência como o início da igreja. Foi ali naquela casa. Que legal isso, meu Deus. E a Márcia, assim, parecia uma, né, quando tinha uma pessoa possessa, Deus usava ela na autoridade, até minha cunhada falava uma mulher tão pequenininha, mas tem uma autoridade. Era brava com os demônios. Era nós duas, assim. Que legal. E, assim, as irmãs, né? As irmãs juntos, ali na intercessão, orando, mas
a peleja maior realmente, no início, Deus levantou nós duas mesmo. Que legal. Legal isso. É. E deve ser muito gratificante pra vocês assim, ver o que Deus fez, tudo que Deus foi fazendo. Daí. Amém. E daí nisso, como que começa, vamos assim, daí foi indo nessas reuniões, crescendo. Conta depois daí da casa. Que daí nós fomos no pastor Jackson. Isso. Daí nós fomos no pastor e nós falamos, pastor, a casa da mulher, ela abriu as portas, mas não cabe mais. E a gente não sabe mais o que fazer. Daí ele falou assim, então, como vocês fazem parte de um grupo, vocês vão levar para esse grupo, ver quem que vai assumir, né? Mais ou menos isso, né, cara? Foi. Aí ninguém quis assumir. Ninguém assumiu. Aí voltamos para ele, ninguém quer assumir. Ele falou assim, então eu vou levar no conselho da igreja e vejo se a igreja assume. Só que aí estava acontecendo de vir muito bêbado, né? Que é normal, né? Aí, chegando os bêbados, aí nós falamos, como que nós vamos fazer? Só mulher aqui. Nossa, Tá ficando perigoso. Aí eu fui falar com o Walter, né? Ele falou assim, e tinha outra pessoa querendo vir, mas a gente queria uma pessoa que a gente pudesse... Nós decidimos, né? Sim. que a gente pudesse ter intimidade, Sim, né? claro, senão- Confiança. Aí vai dizer, eu não, por causa do meu... Justo terça e quinta, que eu tenho meu futebol. Agora vem o outro lado. Né? Eu tenho o meu futebol, eu não posso. Eu não assumo. Mas olha, você a gente vai ter intimidade por aquilo que a gente quer, né? E pensa. E daí ele falou assim, eu vou orar então. Daí ele veio com a gente. Daí a igreja alugou na Rua Itaoca. E pro pai nessa época, porque, vamos dizer assim, vocês era totalmente diferente da presbiteriana. Sim. As reuniões de vocês não eram nem um pouco tradicional, né? Era Nada totalmente tradicional, pentecostal. nada. E daí pro pai, que o pai era presbítero, Ele, do começo, ele falava assim, vocês não precisam. Fale. Vocês vão nessas reuniões, sim, mas não precisa ficar gritando muito, né? Vocês têm que ter, dependendo da casa, vocês vão assustar. Daí, Carmeluz. Daí, assim, né? Aí nós fomos conversar com o pastor Jackson e levamos, né? A Márcia levou a lista dela, eu levei a minha, para mostrar que, né, que tinha bastante gente. Era 16 crianças e 35 adultos. Meu Deus, a Carmeluz. Sua memória boa, legal. Fantástica. É boa mesmo. Eu não tenho. E daí, né, o pastor Jacques falou assim, então, enquanto isso, vocês vão alugar um local para sair da casa dessa irmã, né? Aí eu e a Márcia saímos para procurar o local. O local, a gente foi na São Camilo. A gente foi por ali, procurou. Aí, né, nessa rua aqui, tinha um local para alugar e daí nós chegamos até aqui nesse local, daí, né, fomos conversar com um casal que fazia parte do nosso grupo já, e ele nos orientou que era muito perigoso, porque tinha um moço que ele ficava meio fora de si aí, e era perigoso. E ele tinha um outro local que poderia ser, que ele mostrou na Rua Itaoca, que era um bar. Aí a gente foi ver, então, nós tivemos até alguma divergência entre irmãs. Que assim, nunca há uma concordância, né? Aí, no fim, conseguimos convencer a irmã e ela aceitou. E daí nós alugamos lá na Rua Itaoca. Legal. E aí nós limpamos todo o bar. Eu, você e Silvana. Eu, você e a Silvana. Nós limpamos todo o bar, tiramos todas as bebidas. Assim, o bar estava montado. Estava montado. Tanto que no dia da inauguração, foi um homem bebê lá. Chegou lá, tinha um culto. Nós temos um vinho novo para você aqui. Entre. E assim, né? Deus assim preparou o local e a gente isso. começou a fazer a obra. As irmãs envolvidas, aquelas que ficaram, porque teve irmã que não ficou mais, saíram, né? Mas pessoas assim dispostas, Adriana Pimentel,
né? A Silvana Brancalhão, a Marta, a Laécia, meu Deus, a Laécia, ponta firme mesmo. Sim. Então, todas nós ali começamos, né? Começou ali o trabalho, assim, e a gente dividia os trabalhos, né, entre nós, mas já tinha o diácono que tinha sido tinha sido eleito a presbítero, Walter Barbosa. Então ele ficava lá assim. Agora eu quero contar assim a questão, né, desse mover do Espírito Santo. Certa vez a gente foi fazer uma visita na casa de uma irmã que ela era da cristã e eu sei que ela participava dos cultos assim por fora porque ela não era aceita na igreja. Ela já era considerada como que não tinha mais Caiu da graça, salvação, né, saiu da graça. E essa irmã, ela tinha um problema muito sério, né? Ela chegava, ficava olhando no espelho, batia a cabeça, porque ela não se conformava de ela ter caído da graça. E daí foi eu e a Márcia lá visitar ela. Antes de chegar lá, a Márcia falou assim para mim, Carmen, o Walter falou que a gente não precisa estar gritando muito. A gente só faz a oração, lê a palavra e Deus vai agir. E tá bom. Entramos na casa da irmã. E ela, né, a irmã contando a história, e ela sempre assim muito amorosa, tem um dom de misericórdia. Isso aí é outra coisa que também Deus deu bem juntinho assim para nós. E daí ela com aquele dom de misericórdia, a irmã contando, e ela ali, né, toda comovida, chorando e tal. Aí eu falei assim, então, vamos estar orando. Eu lembro a palavra que nós lemos para ela. A palavra que nós lemos para ela foi aquela mulher prostituta que muitos, né, queriam jogar pedra, mas Jesus escrevendo no chão com muito amor, falou que não tiver pecado que atire a primeira pedra, e você chorando e eu pregando. E daí assim, porque a gente era muito envolvida com as almas, sabe? Legal. Era um amor que chegava a doer. Legal. Que legal Tá? isso, nossa. E até hoje eu ainda sou assim, eu sei que ela também é. E daí, ela começou, eu falei, Márcia, então você vai orar. Meu Deus. Começou uma gritaria. Essa menina gritava tanto, sapateava, e gritava, e gritava, e gritava, e gritava, e Deus tomou ela no grito. No grito. E daí você vê como que é as coisas, né? E daí, quando nós saímos da casa, eu falei assim, Márcia, você orou gritando mais do que eu, viu? E ela falou, verdade, Carmen. E essa mulher hoje, ela é firme com Jesus. Legal. Deus fez uma obra tremenda na casa dela. O esposo dela não queria servir Jesus. Nós fomos lá ministrando, falamos nem que ele se ajoelhe para pedir, mas Deus vai fazer a obra. Dali de noite, né, ele teve uma dor, se ajoelhou e gritou, Jesus! Nossa. Jesus, me socorre, foi parar no hospital, nós fomos visitar ele na UTI, Deus tirou da UTI, fez a obra, ele batizou, casou com ela, que ele não era casado com ela, e Deus fez uma grande obra. Uau, que fantástico, que legal. Nós fizemos um casamento. Nós fizemos um casamento. Puxa, que e aí Deus também proveu toda a situação para o casamento. Ai, que legal. Porque assim, Deus assim provia, né, Marcia? Tudo que a gente precisava. Tudo que a gente precisava, Deus provia. E nesse início, quais foram os maiores desafios? Quais que foram? Teve algum momento que vocês pensaram assim, vamos parar, não, estamos indo longe demais. Tá muito difícil. Tá, né? Não, o maior desafio foi quando a gente conversou com o pastor e a gente estava vindo para procurar a casa. E aí eu olhei para ela e falei para ela, Márcia, o negócio é sério. E ela falou assim, é mesmo, cara, vamos desistir? Eu falei, vamos. Foi. Falei, vamos desistir, Márcia, porque, olha, a gente não vai dar conta. Aí ela falou assim, vamos na casa da irmã Clara? Eu falei, vamos. Chegamos na casa da irmã Clara. A irmã Clara olhou para nós e falou assim para nós. Olha, e a gente conversando com a irmã Clara. Sim, que sempre a gente ia lá fazer uma visita para ela. Lógico que com a intenção de que ela orasse pela gente. Aí a irmã ela Clara. foi a mãezona dele. Legal, foi mesmo. Aí a irmã Clara falou assim: Jonas? Assim. Nossa, de cara? Jonas? Jonas quis desistir.
Quando subiu no barco, para se esconder, e começou a falar. Eu olhei para cá. Vamos embora daqui. Tá esquentando. E outra Esquentou coisa, o viu? negócio. Quem não obedece a Isso, Deus, vai vai para a barriga do peixe. peixe. Vocês querem ir para a Barriga do peixe? Meu Deus do céu. Sem ela saber. Vocês não contaram nada. 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 extraordinário. Nada. Isso. Nada. Nós fomos lá. Foi. E nem contamos para ela. Não, Saímos de não. lá, choramos nós duas, abraçadas, pedindo perdão, porque toda a gente orava assim, abraçado, e segurando na mão, e pedindo perdão a Deus. E daí Deus abriu a porta e abriu-se a rua Itaú. Nossa, que legal. Que mais, meu Deus. E assim, a gente vê que a obra é de Deus mesmo, né? Porque Foi sustento. Deus que vai fazendo as coisas, colocando pessoas e sustentando. O quanto foi magnífico. Mas assim, a obra foi feita com... Você falou sobre os desafios. Os desafios maiores que nós tivemos foi os pais de santo, né? Que nós pegamos para fazer o trabalho. E um que foi assim... Esse foi maravilhoso. Porque ele estava doente e nós saímos do culto. Era até na presbiteriana aí do culto de domingo. E ligaram lá em casa. Falaram para mim assim, Carmen, tem um senhor e ele está na UTI, ele está muito mal. E ele é dono daquela loja de Umbanda, ali perto da casa da Laércia. Era do E daí ladinho. eu falei assim, e eu queria que você fosse lá fazer uma oração com ele, você e a Márcia. Liguei para a Márcia. A Márcia falou, vamos agora. Era assim, era de madrugada, era de noite, era de Legal. manhã, era tarde, era qualquer hora, gente. E vocês gostavam da parte de libertação? Vocês gostavam? Muito. Muito. Verdade. Eram as caças fantasmas. Van Helsing. Ainda arde muito. legal. Porque Arde verdade. mesmo. Arde muito. é, legal algo que, isso. é algo que é de Deus mesmo, Que legal. que Deus colocou. E daí nós fomos, né, no hospital, entramos na UTI 11h30 da noite. Imagina, não sei como que eu não consegui. É como deixaram que entrar? Entramos na UTI 2 vezes para orar por esse irmão, que ele disse que nem de joelho ele entregava a vida dele para Jesus. E entramos na UTI para orar por esse homem que era pai de santo. E daí, quando nós entramos, nós oramos por ele. E no outro dia, nós começamos a visitar ele. Tinha todos os dias no hospital. Foram 40 dias. 40 dias, vocês foram no hospital todo 40 dia? dias no Todos hospital, os dias. todos os dias. Nossa. Teve um dia, domingo de manhã, na igreja, na escola dominical, que já tinha passado para a presbiteriana. O Espírito Santo falou assim para mim, vai agora no hospital. Eu falei, Márcia, vamos lá no hospital visitar lá o irmão. Ela falou assim para mim, agora? Eu falei, Deus falou agora. Chegamos lá, ele tinha acabado de receber um sangue que tinha vindo da Argentina, porque aqui não tinha o sangue Nossa. para ele, que estava em falta, o sangue, e tinha sido importado o sangue. Eu me lembro como fosse hoje. E daí, na hora que nós entramos, a moça falou assim, eu vou aplicar o sangue nele agora. Aí, nós oramos por ele, Deus falou assim, ore pelo sangue, porque se vocês não orar pelo sangue, o que está nele vai beber o sangue. Nossa, que doido. Aí nós oramos por ele, pelo sangue, e nós somos todos os dias. Tinha dia que a gente não conseguia entrar no hospital, daí, né, a Márcia, ela sempre conheceu muita gente, eu não conhecia muita gente assim como ela. Defunto. E pessoas, era a Márcia mesmo. Ela chegava a parar na rua quando ela via um papelzinho, sabe? Era assim. Mas assim, né? E assim, né? A gente começou, e aí ela tinha muito conhecimento. Teve um dia que foi muito tremendo esse dia. Nós entramos e a gente não conseguimos entrar. De repente, a Márcia ouviu falar que tinha um senhor que ela conhecia, que tinha voltado para ser internado no apartamento. Não encontrou alguém lá no hospital, na frente do hospital. Aí daí ela falou assim, Carmen, vou falar que eu vou visitar. E a gente aproveita e ora por ele. Nós entramos pelo apartamento, visitamos o senhor, oramos por ele. Renato. Que legal. E fomos Voltei. até Os guardas lá dentro. Os guardas pulou. Então, assim, Deus abria as portas para a legal gente isso. entrar É verdade. mesmo. E no dia que nós fomos lá e oramos, e que o Espírito Santo falou assim, agora ele está pronto, nós vamos levar ele. Nós saímos chorando, né, mas fomos
correndo contar ao pastor Jackson. E o pastor Jackson, não, vou orar por ele, então vou ver se realmente é o tempo dele. Quando saímos de lá, o pastor Jackson olhou para nós e falou assim, olha, chegou o tempo, ele está pronto já. E nós, né? E quando foi quarta-feira cedo, que a consagração era quarta-feira cedo. Aí a Márcia chegou e falou assim para mim, Carmen, pode falar o nome? Pode. Seu Célio morreu. Aí nós caímos em alegria. Porque a última palavra que ministramos para ele foi que ainda que a figueira não floresça. Ai, que legal. Que legal. Eu lembro. Meu Deus. E aí nós ficamos em planta e fomos lá, ficamos lá no velório. Ninguém conhecia nós, a família, só a esposa Isso. e uma filha. É. Ninguém mais. Mas aí nós conhecemos toda a família. Toda a legal. família, Uau. assim, era como se nós fôssemos da família também. Isso. legal. Nós tomamos conta do defunto como se fosse nosso. Verdade. Fomos até o cemitério, Sabe Enterrou. quem fez o velório dele foi o pastor Domingues. As árvores para Cristo. Não teve outra coisa a não ser essa palavra, ainda que a figueira Que não legal. floresça. legal isso. Isso mesmo. Foi Olha, essa né? palavra que o Demais. pastor Domingues ministrou. no Puxa, velório. que fantástico. Que legal. Esse foi um, né, Marcos? Doce. E assim, qual foi a maior experiência que vocês tiveram com Deus? Se tivesse uma experiência, você fala, nossa, essa experiência foi uma das maiores que eu tive com Deus. Pra vocês, assim. Eu tive muitas experiências. Uma das maiores experiências que eu tive com Deus foi ver o cuidado de Deus. Eu não gosto muito de escuro. Não que eu tenha medo de ficar sozinha, não tenho medo mesmo. Eu tive 2 experiências. Estava assim, a porta do quarto estava fechada. E eu, estava dormindo. E eu senti quando fechou a porta, ficou tudo escuro. Falei, ai, Deus, eu não gosto de escuro, Senhor. Aí eu abri o olho. Quando eu abri o olho, assim, a minha cortina estava brilhando, assim, parecia um monte de brilho em cima do guarda-roupa, o chão tudo cheio de brilho e uma claridade enorme dentro do meu quarto. Eu olhei e falei, ai, Jesus, Legal. obrigado, porque o Senhor me deu essa experiência com o Senhor. Que legal. Como o Senhor é lindo, o Senhor cuidando de mim. Então, são muitas experiências. Outra experiência, eu estava dormindo e sempre falava assim, a mão queima, né? O chicote de fogo, né? E eu falava, mas eu queria... eu sinto minha mão queimar, mas eu queria uma experiência mais profunda. E daí eu senti quando um dia eu estava assim, porque era uma batalha. A Márcia, a gente chegava numa casa que tinha possessão, a primeira coisa que ela fazia era deitar e ela ia cochilando. E daí eu já sabia que tinha problema espiritual ali. Nossa. Caía a minha pressão. Caía a pressão dela. Então é o Rafa. É o Rafa. O Rafa chega numa casa, o Rafa já começa. Caía a minha... Isso. eu passava muito mal, Ela passava mal. Eu quase Daí- dormia, eu dormia. Descobriu, ó. E aí eu tava assim, essa outra, né? Eu tava assim, dormindo, assim. E daí eu falei assim, sabe? Aí chegou bem pertinho de mim. Eu tive muita experiência de ter, mas essa foi tremenda. Daí eu falei, ó, Jesus, eu quero ouvir. Aí quando eu pus a mão assim, veio... Eu escutei queimando. Olha que legal, que legal. Então, foi uma experiência. Foi porque são muitas. Que demais. Foi uma experiência assim, muito tremenda, que veio o pastor aqui pregar. E aí você foi embora foi embora desanimado, porque acho que Deus não falou com você. Aí você entrou no seu quarto orar, e daí o pastor voltou no meio do caminho para vir trazer uma palavra para o Jânio. E aí, quando ele fez isso, quando ele estava lá ministrando com o Juninho, eu estava deitada. E a minha cama, eu saí da minha cama. Eu pulava dessa altura, assim, de tanto eu senti a presença de Deus enquanto ele ministrava o Juninho. Nossa, legal. E foi uma experiência, assim, uma das maiores assim, que eu tive. E outra experiência foi que a gente estava aqui no culto e estava numa fase, né? A igreja passa pelas fases difíceis, estava numa fase bem difícil. Foi um culto bem difícil. Culto muito, muito difícil, assim, pressão mesmo. Mas o Senhor me visitou tanto que eu pulava que o meu corpo pulava e que
na época era o Marcelo, que era o líder de louvor. Ele ria de mim, tirava sarro de mim, que até os meus seios faziam assim. Eu pulando. E eu pulava. Falava, eu não consigo. E aí o Walter foi me levando e eu fui pedindo para o Senhor foi falando comigo e falando até chegar lá no Esplanada. Quando chegou ali no Esplanada, passou. Nossa, que legal. Foi 2 experiências assim, que marcaram muito. Eu tive muitas experiências, teria que ter outra. Dá pra fazer uma parte B. E vocês tiveram, e assim, as histórias engraçadas que vocês tiveram aí nesse tempo. Já contaram algumas, eu garanto que tem mais. Foram muitas histórias engraçadas. Nós temos histórias, eu tenho história engraçada. Tenho história engraçada porque, assim, né, eu tinha um trauma, assim, de gente morta. Eu tenho um trauma muito grande de gente morto. Quando eu era criança, morreu uma vizinha lá da minha mãe e eu fiquei lá em volta do caixão e tal, né? E aí... E aquilo, eu fiquei impressionada com aquilo. E às vezes eu ia dormir, uma vez eu fui dormir, uma coisa vinha, sentava em cima de mim e eu dizia... E parecia aquela mulher, sabe? Morta mesmo, era verdade. Nossa. E daí... Eu dizia assim, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Aquilo gritava, você não sabe o que é o sangue. O sangue de Jesus não tem poder para você. Porque eu não tinha Jesus ainda. Então, aí quando eu comecei a andar com a Márcia, sabe, não podia ver um defunto. Caçamos. Então, teve um moço que a gente foi pregar na casa dele e ele estava com câncer. E a gente falou de Jesus para ele. Foram muitas almas salvas, muitas vidas alcançadas. Muitas pessoas que direcionaram para outra igreja, muita gente. Muita gente que o Senhor levou, né? Até estava morrendo. E aí a gente ia lá, a pessoa entregava a vida para Jesus, o Senhor levava. Mas, né, aí esse dia, esse moço faleceu. Daí a Márcia falou assim, vamos mancar no velório dele? Né? No início... Seu Sérgio foi depois. Aí eu já estava curada. O seu Sérgio já estava curado. Aí eu falei assim, ai, Márcia, eu não posso ir. Ela falou, não, vamos sim. Que nada, não dá nada isso. Mas ela não sabia dos meus traumas, né? E daí nós entramos naquele velório, que eu vi aquele rapaz jovem, deitado lá, sem vida. E aí, sabe, eu fui me aproximando, olhando aquela situação, e aí o Espírito Santo começou a me curar. Olha que legal. E ele me curou, assim, de uma forma que eu fui curada completamente, que eu não tenho problema. Se tiver que dormir com uma pessoa ali, tudo bem. Olha que legal. Que legal isso. E daí, e depois disso, né, daí a gente ficou assim. Então, a gente era convidada para ir orar para as pessoas quando estavam morrendo, para dar... Por isso que ela fala que eu gosto de defunto. As coisas engraçadas é que daí a Márcia, ela chegava assim no cemitério e dizia assim, Carmen, olha quem morreu. Eu não acredito que essa pessoa morreu. Eu falei, mas quem morreu? Quem é? E ela dizia assim, nossa, foi fulano, você não conhece? Não conheço. Meu Deus. Aí eu não aguentava. Eu dava risada. Porque assim... Eu era daqui, então conhecia todo mundo. Então, assim, era muita gente que a gente visitava. E assim, outra coisa muito engraçada, sabe? Nós fomos numa vigília. E aí, nessa vigília, assim, todas as reuniões, não tinha uma reunião que a gente não ficasse na expectativa de que o que o Senhor ia fazer. Ah, que legal. Então, essa expectativa era poderosa, né, Márcia? Verdade. O que o Senhor vai fazer hoje? O que o Senhor vai fazer? Aí, nesse dia, né, eu estava muito triste, porque assim, eu passava uma luta muito grande. Márcia, ela sabe disso, e todas as outras irmãs também. E eu estava assim, muito triste. E, de repente, eu fui nessa vigília, nós fomos orar na chácara da Luísa Cravo. Chegamos lá na chácara, né, nós começamos a orar, eu me ajoelhei, comecei a orar, a chorar. E aí, né, a Márcia, ela começou a ser visitada. E ela tinha uma tal de uma botina, sabe? Que era... A botina dela era muito engraçada. Porque
Ela começou a sapatear com aquela botina e eu olhava para ela e na minha visão eu vi uma galinha ciscando. E quanto mais ela ciscava, mas eu dava risada e eu embolava. Eu rolava no chão, rolava dando risada? Rolava e quando eu chegava perto dos pés dela para pegar na Ela botina, queria segurar a minha bota. e ela saía no canto, Minha ela ia botina pro na outro e eu derrota. rolava. E ali aqui dando risada. Porque eu tinha entrado muito triste por uma Olha que situação. legal, olha que legal. Nossa, que E daí, demais. quando eu consegui chegar nos Nossa, pés dela, segurei, porque eu não estava tendo controle do riso e nem estava tendo controle da situação. E a única situação que eu tinha que chegar até os pés dela era rolando, Meu sabe? Deus. E eu cheguei rolando, aí segurei bem os pés dela e falei, pare. Porque daí, quanto mais eu segurava nos pés dela, mais ela sapateava. Mas ela sapateava. É verdade. Aí, né, eu pedi para o Senhor dar controle para mim, controle para ela. Aí aquilo foi acalmando, quando terminou, pronto. Uau. Mas essa da galinha ciscando. Que legal. Galinha Que ciscando, é demais. verdade. Mas lembra mais, se você ciscasse. E cada vez que eu lembrava disso, eu dava risada. que Então, legal. toda aquela tristeza Foi que demais. estava no meu coração, por toda aquela situação que eu estava vivendo, saiu. Nossa, que Legal. demais. Isso foi uma das experiências, né? Mas você vê muito, é muita experiência. E a senhora conhece uma história engraçada? Ó, história engraçada. Foi uma vez no culto, começo da igreja, então o povo ainda não tinha aquela reverência, né? Entrava e saía, assim, a gente tinha que segurar o povo. Aí chegou um povo ali da vila e falou assim, a casa está pegando fogo, casa de quem? E mostrava o senhor lá que a casa estava pegando fogo, né? Aí lá o Tiago chamou lá e saiu todo mundo correndo da vila, tipo, para acudir a casa, ou se era minha casa de quem. Ninguém ainda sabia direito, né? Nisso, chamaram, daí já estava chegando o corpo de bombeiro. Quando o caminhão ia passando aqui na esquina ali, não passava, tinha caminhonete do irmão. E o irmão tinha um probleminha de ele não enxergava direito. Então ele saía, ele derrubou o guarda. Ele derrubou o guarda longe. O guarda caiu na pocinha de lama, assim. Caiu e ficou o chapéuzinho dele para lá, o óculos para cá. E ele caído, ele mostrava a mãozinha dele tudo solado. Derrubaram! E eu não conseguia socorrê-lo, porque eu começava a rir. Aí a Ana Lúcia, toda educada, vinha e ergueu ele ali, né? E eu, assim, dando muita risada. Essa foi uma delas. Outra tinha terminado o culto, a gente estava ali na porta, assim, como a gente fica ali conversando, veio, de repente, uma mobilete velha com adolescente. E ela veio e entrou com tudo. Bateu ninguém no guarda. No guarda? Derrubou ele. Machucou ele. A Lê pegou ele, pôs aqui nela e batia como se ele fosse uma criança. Coitado dele, cega. Você não viu o que você fez, sua cega. Então foi muito... Eu teve uma vez que a senhora foi separar ficou no meio de uma briga. Uma briga, isso mesmo. A gente estava tendo culto aqui e lá com as crianças. E eu estava no cultinho com as crianças. E subindo do cultinho, subindo aqui, veio um cara pegar o outro. Um entrou correndo e juntou as minhas costas, pegou na minha roupa e eu fiquei de escudo dele. E eu fiquei com as crianças na mão assim, e ele vindo e falava, pare, ó, você não tá vendo que eu tô com criança? Meu e eu Deus. com criança na mão. E eu falava pros diáconos, pega a criança. Aí veio o Carlão da Laerte, pegou as crianças, levou as crianças, e eu fiquei ali, até que um pulou, era a igreja, aqui era um buraco, né? Pulou aqui a cerca e foi embora. E com demônio, não teve uma história engraçada na hora de expulsar demônio, assim? Alguma coisa aconteceu? Mas teve, né? Teve um que dizia apanhar? assim, né?
Não teve alguém que apanhou dia do alguém demônio? de vocês- É porque você ficou sabendo que alguém de vocês apanhou. Eu que levei um tapa Ela que deu um tapa na cara, Jesus. de inchar meu rosto de ficar vermelho. É verdade. Meu Deus. Muitas histórias com Nossa. Teve uma vez também que uma irmã, né? A processo, ela dizia assim, a mãe falava assim, quero pimenta, quero pimenta. Pimenta. Quero pimenta. Quero pimenta. Quer pimenta? Então tome pimenta, fogo. Então queime, então. Muitas histórias. É verdade. Sabe? É muitas histórias. E qual que foi? Teve um assim que foi. Esse foi o mais difícil. Esse era o gadareno mesmo. Tinha muito demônio esse. O Gadareno? Teve alguém assim que foi muito difícil? O pior. Teve. Conta a experiência dela aqui, quando nós fomos na casa. Lembra? Que a gente Então, ia. a experiência é o seguinte, dessa irmã que ela ficava Direto. todos os cultos. Para que ela não ficasse possessa, tinha que ficar nos cultos. Ou eu do lado dela, orando, repreendendo, para não haver possessão. Ou a Márcia ficava do lado dela orando para haver possessão. Aí um dia, né, ela é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, muito querida. Então, quando ela ia na Igreja Universal, quando ela começava o culto, ela ficava possessa, ela parecia uma cobra, sabe? Nossa. E eles pegavam ela pelo cabelo, assim, Ô, louco. era Nossa. pelo cabelo. Ô, louco. E daí ela começou a vir na nossa igreja, e ela veio com cabelo curto por conta disso. Ah, que dó. Ai, que dó. Putz. Nossa. E daí Ela nós derrubava começamos 5 bancos. Ela empurrava Ela daqui da igreja derrubava 5 bancos. Jesus. Os diáconos seguravam. Meu Deus. E Uma vez deve teve ter uma- uns que devem fugir, né? Não, teve uma vez que ela ficou possessa e ela caiu em cima de um diácono. Eu só vi as perninhas. Mas eu vou contar outra história dela, que foram muitas, né? Daí nós sim, é uma pessoa maravilhosa. Daí nós marcamos para ir lá na casa dela. Eu subia, né? Porque eu fazia jejum, a Márcia também. A gente orava para a gente ir fazer a visita. Não era de qualquer jeito. Aí nós chegamos, oramos, aí eu lembro que a Márcia, eu e a Márcia, era no reteté só, era pulando, gritando. Senhor, amarra logo esse demônio, amarra em nome de Jesus. E isso foi de manhã. Quando chegamos lá, eu não podia abraçar ela. Porque se eu fosse abraçar ela, ela já fazia assim, ela dizia, não me abraça, se eu abraço, não vai dar certo. A Márcia também. Nós não podíamos abraçar ela. Porque a unção que tem nas nossas vidas constrange os demônios. Às vezes não percebe isso. Mas todos nós temos essa autoridade em Cristo. E daí, quando nós abraçamos, aí quando nós chegamos lá, primeira coisa, aí fui eu, a Márcia e o pastor Walter. Eu, a Márcia e o pastor Walter. Chegando lá, ela ficou possessa. Na hora, assim. Nossa. Possessa, caiu Esquadrão. possessa. Pode contar os detalhes? Pode. E daí ela ficou possessa, assim, e ela abria as pernas do lado do pastor Walter. Meu Deus. E ela fechava as pernas, e ela abria as pernas, e ela dizia assim que ela era a pombagira, que ficava nas esquinas, que ficava nas casas, que ficava agindo na vida daqueles que viviam na prostituição, naqueles que viviam uma vida de promiscuidade. E ela olhava para ele e dizia assim, você é lindo. E você é lindo. E começou a cantar ele. Ô, louco. Aí a Márcia, aquela mulher fervorosa, pulou em cima. Aqueles ciúmes. Ela pulou em cima e falou, respeite o homem de Deus. Nessa hora, chegou uma moça na porta para visitar essa mulher. E aí, ela falava assim, deixa ela entrar que eu vou cuspir nela. Aí, ela falou assim, né? E falamos não. Aí, pedimos já que os anjos viessem. Os anjos desceu em fração de segundos. Ela falou, eles já chegaram e já está ali em volta dela. Era da moça que chegaram. E aí foi uma libertação. Aí quando falamos assim, está amarrado.
Como você quer me amarrar? Você já me amarrou aqui desde cedo? Ah, por causa da oração, que legal. Ele já estava amarrado. Legal. Já estava amarrado. Então, assim, muitas experiências. Jesus, ele é poderoso. Ele tem um poder de fazer uma obra gloriosa, tremendamente. A honra é dele. Eu me sinto, assim, privilegiada, né? De ter sido escolhida pelo Senhor para levar a ser, né? Nós levar, né? Porque a igreja teve 3 fases, né? A primeira, a segunda e a terceira. Nós estamos falando da primeira fase, né, Márcia? Porque a segunda ainda tem os outros que entraram depois, né? Mas na primeira fase foi uma fase muito, mas muito, muito tremenda, Muito gloriosa. Assim, Deus deu uma unção tremenda assim, para as nossas vidas, que onde a gente punha a mão, as pessoas eram libertas e curadas. E nesse período vocês receberam muitas palavras proféticas do que Deus ia fazer, assim? Vocês imaginavam que um dia, vamos assim, claro, que um dia ia ser como está hoje a igreja? Estrutura. Ou- Muito mais. Verdade, que legal. Porque que Deus tem promessa, não, Márcia? E muito mais. Tem alguma profecia que vocês podem compartilhar com a gente, que vocês receberam lá atrás, vocês guardem e falam, oxe, eu lembro que Deus falou isso pra gente, quer fazer. A promessa de Deus assim para essa igreja é algo assim de nações. Ah. Entendeu? No dia que Deus mostrou para mim que ia ter um jeito, dá um exemplo, né? Eu não sabia que ia ter unção naquele dia, nem nada. Mas assim, essa igreja, eu sei que ela arde nos nossos corações. Porque, querendo ou não, nós somos... Sim, foi gerou, né? né? Que geraram. Foi gerado. A gente ama a igreja. Filha. E quando vê Nossa. as coisas acontecendo assim, eu vibro, eu fico maravilhada, eu fico muito feliz. E assim, né, a igreja, a promessa de Deus é muito grande para essa igreja. Muito grande. Talvez nós não venhamos a alcançar, né? Porque vem outras gerações, né, que vai substituindo, mas é muito grande, muito grande, muito grande. Essa igreja tem promessa de mais de 5.000 membros. Que legal. Tem mesmo. Com a Laís, ela era criança, um dia, na casa da Márcia, Deus falou através dela que essa igreja ia ter mais de 3.000 membros. Que legal. É mesmo, cara. Para a Laís. E assim, Deus usou muito a vida da Marta na época, no início. A Marta era a voz profética. A Marta era a voz profética na época. E Deus falava assim que ia fazer coisas tremendas e gloriosas. Então, né, eu vejo Deus fazendo, mas eu ainda vejo que Deus tem muito mais, Que legal. entendeu? A fazer. Teve época que nessa igreja, quando a gente entrava, na entrada ali, já se arrepiava. Eu creio que essa época, esse tempo, né, Márcia? Vai chegar. Está chegando já. Isso, Está amém. chegando em nome de Jesus. Amém. E como é que foi o nome? Quem que deu o nome? No começo vocês tinham um nome? Como é que Não. surgiu o nome? Não. Eu sei. Você sabe? Sei. Mas pode falar. Veio uma missionária de fora aí, e a Adriana Pimentel teve contato com essa missionária. E Deus falou para essa missionária que essa cidade ia ter uma igreja chamada chamada Maranata, que ia alcançar o mundo. Olha que legal, eu não sabia disso. Aí a legal. Adriana que deu o nome. Aí a Adriana, Foi que deu aí a nome. Adriana veio e deu o nome. Que legal, olha que A legal. Adriana falou que tal Tremendo Maranata, né? Ele falou. Porque Grupo Deus falou, Maranata. Então a igreja vai se chamar Maranata. E foi, Maranata. Porque começou daí com congregação presbiteriana Maranata. Daí depois que virou a igreja evangélica Maranata. tremendo. Que legal. Teve a primeira fase, a segunda fase e a terceira fase. Né? E como foi para vocês conciliarem na época, vamos dizer assim, a Carmen com a Manuela, com a Karen, a mãe... Família, né? Como foi conciliar a família com... Porque assim, vocês disseram que durante um tempo vocês todo dia tinham Todo culto. dia, Como aham. que vocês conciliavam isso? Levava toda a criançada junto? Como que vocês fizeram isso? Manuela que cuidava de você. A Manuela cuidava de todo mundo? Você cuidava, a Manuela ficava, né? Era a gente a ia Manu para que um ficava. monte, muitas vezes. A E Manu daí a Márcia cuidava. levava Que legal. vocês, ficava lá em casa, e a Manuela era mais velhinha, ela cuidava, talvez ela nem lembre disso.
Mas quando eu chegava em casa, estava tudo virado. E assim, quando nós começamos, assim, houve muita divergência, tanto das pessoas que andavam junto com a gente, que não aceitavam, que, para que vocês vão fazer visita? Para que ir todo dia? Para que isso? Para que aquilo? E isso ardia no nosso coração. E ardia mesmo. Todo dia. E a gente tinha, né, Márcia, a mesma visão em relação a toda a obra de Deus. E Deus dava uma visão, revelação, experiência e ousadia. Quando eu estava querendo desanimar, ela vinha e cantava. Quando eu estava querendo, ela ficava muito enferma. Verdade. Né? Ela ficava muito enferma, ela tinha problema no rins. Né? A Márcia tinha muito problema no rins. Ela ficava muito enferma, já era devido à situação. Aquilo que Deus estava gerando mesmo, né? E como foi para vocês conciliarem assim? Muitas vezes vocês vendo Deus fazendo algo extraordinário fora e dentro, vamos dizer assim, tendo dificuldades que vocês tinham na vida de vocês. Como foi isso? Porque às vezes, assim, acontece muito isso, né? Às vezes você vê que, puxa, fluindo, sendo curado e com pedra no rim. Isso. Como foi lidar com isso? Na minha casa, por exemplo, né? Aí, quando eu comecei, né? Foi uma luta, porque no meu batismo mesmo, quando eu cheguei em casa, eu não entrei em casa. Dormiu no carro. Eu fiquei para fora, né? Fiquei para fora com as meninas, fiquei lá até tarde. Foi uma luta, porque assim, era uma luta mesmo. Eu chegava em casa e eu dizia assim, Deus, o Senhor fez lá na vida de fulano, e por que na minha casa o Senhor não faz? Muitas vezes tinha coisas quebradas, sabe? Foi muito difícil. Mas assim, eu sempre fui uma pessoa muito determinada nas coisas, né? Muito ousada. E para mim, naquele tempo, era Jesus. Se me botasse na parede e falasse assim, Carmen, Jesus, sua família, eu digo, Jesus, eu quero Jesus. Então, Jesus foi dizendo para nós, para mim e para Márcia, você cuida do que é meu e que eu vou cuidar do que é de vocês. Que legal. Sim. Então, hoje eu vejo isso na minha casa, vejo isso na casa dela, né? O que Deus fez. Ele prometeu, ele cumpriu, né? Ele prometeu, ele cumpriu. E a gente saía mesmo. Está cumprindo. E outra coisa que eu queria contar aqui, que a gente, quando é novo e a gente faz coisas absurdas no Senhor mesmo, faz mesmo. Eu lembro que na minha frente da minha casa tem uma moça que ela era minha vizinha e ela era muito, 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 muito simples, não tinha condições financeiras nenhuma. E essa moça engravidou. E eu e a Márcia estavam pregando o evangelho para ela. E aí ela falou assim, que ela queria dar a criança. E eu tinha uma pessoa, conheci uma pessoa, que a sobrinha dela queria muito um filho. Daí eu falei para a Márcia, olha, vamos ligar que a coisa é de Deus. Esse negócio aí é de Deus. Daí ligamos essa tia a essa moça. Essa tia entrou em contato com a sobrinha começou a sustentar essa moça de tudo, médico, assistência médica muito bem de vida. E ela começou a sustentar e a moça, né? Não, o filho é dela. No dia dessa menina que ganha neném, eu e a Márcia levamos visitamos ela lá. E quando chegamos, né, no hospital, no dia dela sair, a família veio de São Paulo pegar a criança. E tudo era na sua casa, era na minha, né? Aí nós fomos na casa, aí nós fomos lá no hospital, tiramos ela do hospital. Nós perguntamos a ela, você tem certeza? A Márcia chorando, você tem certeza que quer dar a sua filhinha? Não, eu quero dar. A família já estava na sua casa esperando, né, Márcia? Aí nós saímos do hospital, eu peguei a criança no colo, ela foi num outro carro para a casa da mãe dela, pagamos acho que um táxi para ela, lá num sítio. E nós sem conhecimento nenhum de lei. E nós toda leiga. Fazendo isso em amor. Achando que a gente estava fazendo boa ação. Olha como a gente era inocente. Meu Deus. Só que dali a uma semana, essa moça ligou para mim, chorando.
e falou assim, olha, vocês trazem minha filha de volta. Porque eu vou denunciar vocês lá no Comeron. Como é? Da rádio, né? Da rádio. Eu vou denunciar vocês. Vou denunciar, vou dar parte de vocês que vocês roubaram a minha filha. Meu Deus. E nós no começo Meu da Jesus, obra. cara. Verdade, a gente. E daí eu fui lá na casa da Márcia, e a Márcia com a mão na cabeça, Walter Luiz. Walter Luiz, o que nós vamos fazer agora? Ele, o que vocês fizeram? E a gente, assim, por amor à obra Sim. mesmo, o que vocês fizeram? Aí entrou em contato com o advogado falou, olha, elas têm que dar conta dessa criança, senão elas vão presas. E eu falei, meu Deus. Isso mesmo. Foi. Elas duas vão presas. Aí eu cheguei em casa, né? Liguei para... Já arrumando as malas para ir para... Já tá despedindo da... Estava se despedindo da família. Então, mas tudo isso dentro desse primeiro processo da igreja. E daí eu entrei em contato com essa tia da moça, ela entrou em contato com a moça fez todas as malas para ir para o Paraguai. Meu Deus, que com a criança. E daí a tia dela falou assim, não, as meninas vão presas se você não devolver. Ela quer a criança de volta. Aí nós fomos lá no sítio conversar com ela, com a menina, a moça que deu a criança. Não quero saber. Vocês se virem, eu quero minha filha. Eu ainda comi lá um pedacinho de queijo com... Imagina, não desce o queijo. Não desce. E meu queijo não desceu. O queijo não desceu. Eu comi queijo com goiabada ainda. O mel mesmo. E a Márcia desesperada. Desesperada. E na época não era o pastor Walter, era o Walter, muito nervoso, né? Eu também, a gente tudo nervosa. Daí, uma semana. Aí viemos embora, Márcia. Que falsa. Comeu o dinheiro da mulher toda, agora aí é a criança. Aí a moça veio de São Paulo, né, Márcia? Uma criança no Moisésinho, bem arrumadinho. Toda chique, toda arrumadinha. Eu lembro, quem estava com Fusca lá, eu acho que era a Laércia. Eu trouxe a criança, eles ficaram... E a Márcia e toda a família ficou chorando na casa lá, né, Márcia? Sim, por causa daquela situação. Por causa daquela situação. Quando eu cheguei, que eu fui entregar a criança para ela, ela falou assim, cadê as coisas dela? Uhum. Daí eu falei, as coisas? Que coisas? As coisas. Ela não trouxe as coisas dela, não? Eu falei, aqui o bebê, não é o bebê que você quer? Não, eu quero saber das coisas. Nossa. E daí eu falei assim, olha, eu estou entregando a criança para você, tá? E tá aí as crianças, as coisas, não tem coisas, tá bom? Se vire aí e Deus abençoe. E daí voltei lá, aí aconteceu outra situação que a gente não... Antigamente era mas, assim, comum isso, né? Porque era adoção brasileira, que era chamada isso. Mas o importante, né, que a gente fez tudo por amor. Né? Então tem várias... excessos. Muitos excessos. Nós cometemos muitos excessos. Ir na casa de pessoas, orar e já pedir para tirar tudo da casa. E a gente gritava na casa das pessoas, pulava, sapateava. Então, e Deus teve misericórdia. Teve umas gafes feias. Muitas gafes. Que apuro grande. Os apuros, Os apuros, eram imaturas. Nós éramos imaturas, mas louvamos a Deus, né? Porque foi na imaturidade que nós tivemos experiência com o Senhor. Verdade. E usando a ingenuidade e a ousadia para construir nas coisas. O reino, o risco é mais valorizado que o cuidado, né? Tanto que na parábola dos talentos lá, aquele que guardou, escondeu, tava com medo e tal. Então, às vezes, claro. Melhor se arriscar. Que legal. E eu acho que o importante também é sempre ter alguém mais velho, né? Sempre para falar, para ajudar. E para a senhora, como é ser mulher do pastor? Como foi para esse processo, assim, de ser namorado primeiro, depois a senhora se conversa, depois vira na igreja, diácono, e ser pastor? Como foi isso? Então, para mim, assim, foi... Né, eu falei que me converti, mas eu nasci no lar cristão, onde meus pais eram diáconos de igreja, né? Então, meu avô foi implantador de igreja, então, quer dizer, eu já estava num berço, mas aquilo que a Carmen falou,
Era minha família, não eu, né? E então, aí quando ele se tornou presbítero, eu fiquei assim, muito nervosa, porque eu achava que era um cargo muito importante e muito difícil. E que como que a gente ia se portar com aquelas, né? Como que ia ser isso? Foi muito difícil. Aí quando tudo aconteceu, viemos para cá, começou a igreja e aí foram grandes desafios, porque sempre ele amou a obra, né? Ele passou a amar a obra como a gente amava, mas daí vinha aqueles conflitos, porque sempre vem aqueles que profetizam, né? Que ele tinha que ser o pastor da igreja, e às vezes muitos convites para que ele desistisse do trabalho, e eu sempre fui firme em falar assim, nós temos os filhos, nós temos que primeiro formá-los, depois que tiverem formado, casado, aí é nós dois aí. Antes disso, não pode sair do emprego. E ele entrava em conflito, eu também entrava em conflito. E assim, eu sempre tomava as dores dele, porque ele tem um temperamento calmo. Eu não, né? Nada. Quase nada. Então, Não, eu você falou tomava no as outro podcast, dores. Eu tomava muitas dores dele. Então, eu chegava a sofrer muito mais que ele, porque ele não podia abrir para mim. Se ele abrisse, eu queria brigar. Então, às vezes, ele sofreu muito sozinho. Porque eu não... eu sei, aquelas injustiças que ele sofria, porque ele tinha a convicção dele e que nem podia todos nós aqui falar para ele que ele podia ir por outro caminho. Não, ele tinha as convicções dele. Sabia. Então, ele sabia. E que deu chegar a ligar, assim, para o pastor Marildo e pedir para ele, pastor, por favor, vem dar um apoio aqui. Ele não se abre com ninguém. Ele precisa de alguém para se abrir. Pastor Marildo foi sempre uma chave assim, na igreja, na vida de cada... Foi sim. Foi. E aí chegou o pastor Marildo e uma pastora de São Paulo, pastora... Hélia, não. Hélia, isso. Que é Hélia, isso. Pastora Hélia. Chegaram em casa tarde da noite. E daí eles ficaram lá a noite toda lá. Seu pai lá, com o Walter lá, conversando com ele para ele se abrir e diante de tudo que ele passava. Então, não é fácil. Não é fácil porque eu cobrava de vocês em ser filho de pastor. E, de repente, nós não nascemos pastor e nem filho de pastor. E, de repente, tudo nós se tornamos... Tinha que ser exemplo. Então, foi bem complicado. Mas foi glorioso. Vale a pena, né? Acho que assim, querendo ou não, vocês como as mulheres que começaram também, os filhos estavam tudo taxados. Sim, filho da Carmen, filho da Marta, já carregavam um selo. Já carregava o selo. Né? Sofre, né? Ele sofreu. Os filhos sofrem, né? Na verdade, o filho não pode nem olhar do lado. Né? Isso, ele tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. Tem uma pergunta da galera aí, Rafa? Elas responderam as minhas perguntas. Todas as perguntas. As histórias. Aqui também, no meio do bate-papo, foi respondido também a pergunta. E, assim, o que vocês... A gente já falou um pouco, mas, assim, como vocês visualizam os próximos anos agora? O que vocês pensam? Para os próximos anos. Deus coloca no coração. Vocês estão, assim, se vocês fossem fazer uma projeção daqui 5 anos, 10 anos e 20 anos, o que vocês esperam? Na hora que eu cheguei, eu estava falando para a Carmen. Nossa geração está passando, né, Carmen? Agora a gente vê vocês, a nova geração. E o que eu projeto, assim, eu projeto esperança, né? Então, eu vejo essas crianças fluindo no Senhor, essas crianças no mercado de trabalho, e eu vejo, assim, a igreja, ela tem amadurecido. Hoje a igreja tem uma identidade, né? Hoje a gente sabe o que a gente está fazendo. Então, o que eu vejo, assim, para os próximos anos é sinais e maravilhas. Amém. Eu consigo enxergar sinais e maravilhas. Eu consigo enxergar o avivamento chegando. Amém. Glória a Deus. E a Carmen, que é a Carmen? Então, eu consigo, assim, né, ver a igreja dando uma abertura, né, uma abertura para um grande mover do Espírito. Porque, assim,
para que o mover do Espírito aconteça, quem está na liderança precisa experimentar disso, né? Então, como a nossa igreja, ela fez uma cisão com uma igreja, né, da presbiteriana, que o pastor Walter, ele veio, mas ele veio com aquele pé no chão, né? E agora que Deus está assim, desabrochando de uma forma sobrenatural, porque então ele era assim, mais cauteloso, mais, né, calmo, mais tranquilo. E eu tô vendo assim que está se encaminhando, isso que nós estávamos conversando, né, mais? Está se encaminhando para algo muito glorioso. Porque de onde sai todo este avivamento? Sai do altar. Entendeu? Quando sai do altar, invade toda a igreja. Porque o avivamento, na verdade, é o alinhamento, né, dos ministérios com a mesma visão. Entendeu? Quando os ministérios estão na mesma visão, toda a liderança com a mesma visão, então há um alinhamento. E aí é onde é o Salmo 133, ó, quão bom e agradável os irmãos estar em união, é como um óleo precioso. Eu vejo assim que Deus começa a derramar. Então eu vejo que a igreja está caminhando nesse amadurecimento espiritual para este alinhamento já está acontecendo, para que este avivamento, porque eu acho assim que o grande avivamento é muitas almas salvas. Amém. Muitas vidas sendo assim impactadas, porque como foi com nós no começo, né, pode ser com outras pessoas também, né? Esse impacto de ver milagres, de ver libertação, de ter visão espiritual, de sair da meninice para sair para um lugar maduro, estruturado no Senhor. Sim. Então o que eu vejo daqui a uns anos é uma igreja alinhada, né? Avivada. Amém. E com almas a alcançar. Amém. Amém. É o odre sendo preparado, que a gente crê que o vinho novo do fim dos tempos, né? O odre vai ter que estar preparado para não se perder, né? Sim. E eu acho que isso que Deus fez muito e tem feito muito, né? Trazendo uma maturidade, né? Trazendo uma maturidade para aquilo que vai ser gerado, né? A gente crê muito nisso também. Não se pode ser gerado uma coisa assim, já, né? Nasceu um filho já de 6 meses, né? Sim. Nasce de 9 meses, né? Se nasce de 8 meses, já nasce já prematuro. Sim. Então, eu vejo assim que as coisas no Senhor, a igreja hoje, a igreja evangélica Maranata hoje, ela está vivendo um novo tempo, mas um tempo que vem do trono de Deus com algo novo sobre a igreja. Entendeu? Tem pessoas que oram por essa, que tem o chamado de interceder por essa igreja, que não fazem parte da casa de oração, né? Sim, sim. Tem pessoas. Sim. Por que já foi gerada essa casa de oração? Porque já teve gente gerando no Senhor. Sim, com certeza. Sim. Entendeu? Até a gente falou no Pastor Walter, eu fiquei impactado quando ele começou a falar que começou um grupo de oração e foi gerado por oração. E foi legal que começou onde é a sala de oração, era onde é a igreja. Eu lembro que na hora que o pastor comentou, como eu fiquei impactado com isso. Deus, ele tá continuando, na verdade, o que ele gerou lá atrás. É uma continuação. É transição geracional mesmo. Assim, né? Nossa. Eu quero testemunhar o dia de São José. Que legal, pode. Eu acordei de manhã, eu gostaria de testemunhar isso para a glória de Deus. Amém. Eu acordei e o Espírito Santo começou a me visitar. E ele começou a me dar uma visão. E ele me deu uma visão seguinte. Eu via você assim, no altar. Não tinha mais ninguém, só você. Você no altar, entendeu? Só você prostrado no altar. Eu vi assim, 2 homens do lado, um do lado, outro do outro, com 2 chofar. E aquilo buzinava, e quando aquilo buzinava, eu via com todo o ministério de intercessão na parte de baixo, com as mãos estendidas sobre você. Não sabia o dia da sua unção. As mãos estendidas sobre você. Eu vi também assim, sabe, aquele cântaro não era um cântaro, era um chifre
de óleo, um chifre de carneiro, sei lá o que era. Era um chifre. Aquele chifre, ele ia derramando óleo. Tinha um lenço na sua mão, uma toalha, escrita bordada com letra de ouro. Você chorava e você passava a toalha na boca. E você chorava e você passava a toalha na boca. E até falei para você, Ana Márcia, providencia a toalha para o menino. Né? Providencia. E assim, e Deus falava assim, que ele ia usar você assim, de uma forma poderosa, que ele tinha separado você. Amém. E eu fui, contei para ela, né? Contei para o seu pai, esta visão. E quando foi no dia da sua unção, eu estava na beira do fogão, fazendo o almoço. E o Espírito Santo me visitou. E eu falei, Senhor, eu fiz parte daquela igreja, mas não estou sabendo nem que vai ter unção do Juninho. Não sabia mais. Ninguém me contou. Sabe? E eu fiquei sabendo naquele dia de manhã. E o Espírito Santo de Deus assim me visitou e eu falei, Jesus, eu queria tanto poder, porque assim, eu oro pela família, já faz muito tempo. Aí eu comecei a sentir a presença de Deus. Sentir a presença de Deus. Vim no culto à noite. Quando eu estava sentada, eu não conseguia me controlar. Tremendo. Deus falou assim, quem vai orar por ele é você. Nossa. Ninguém te contou, mas eu te separei para orar por ele. Nossa, que legal. Na hora, o pastor Walter me chamou para orar. Nossa, que legal. Que legal. Tremendo, né? Então, o dia da Assunção. E assim, que Deus vai usar muito você. Você faz parte dessa geração que vai levar, sim, muitas almas para Jesus. Amém. Eu creio. Receba. Amém. Então, essa visão eu quero assim testemunhar. Porque as pessoas olham a gente assim, acham que a gente está preparado, né? Mas não está. Deus está, a gente Movendo. continua Com certeza. movimentando de forma sobrenatural. Amém. E a gente continua com as mãos estendidas, porque a obra ainda é de Cristo, É isso. né? Amém. E o quanto a gente quer sempre honrar, assim, principalmente o pessoal que Certeza. começou, porque assim, Provérbios fala, né, não remova o marco antigo que seus pais colocaram. Seria muito, assim, seria muito burrice nossa, como Salomão fez. Em vez de consultar os mais... Salomão não, o filho de Salomão fez, né? Em vez de consultar os mais velhos, ele vai consultar os mais novos. Aí divide-se o reino. Por quê? Porque não foi consultar os mais velhos, os mais experientes. E por isso a gente, assim, na igreja, a gente se sente muito seguro. Quando a gente vê assim, puxa, a Carmen, a gente sabe que está intercedendo pela gente. A gente está intercedendo. O pastor Walter, ou seja, os mais velhos sempre apoiando a gente, igual a gente fez aquele dia que o Assembleia Solene. Sim, foi tão gostoso ver todo mundo ali, a gente fala, cara, parece... Entendendo. É como... Eu me sinto muito assim, como se, cara, tô protegido. Sente Tipo assim, segurança, né? o pessoal tão apoiando a gente. Porque a gente crê muito nisso e sempre a gente quer deixar isso muito para os jovens. A gente nunca vai desprezar o que Deus já fez. Porque se nós estamos aqui, é pelo aquilo que eles fizeram. Nossa, é igual um filho, assim, que igual a gente teve aqui com o Lipe da farmácia, né? O que o Daniel conquistou na farmácia para ele, é para ele surfar em cima e avançar mais. E a gente é mais ou menos assim, vocês construíram, regaram isso aqui, deixaram um campo preparado pra gente. Tipo assim, a gente consegue ir muito mais longe porque vocês plantaram isso. Nós somos frutos das lágrimas que vocês derrubaram lá no passado. Amém. E como a gente percebe isso muito, assim, profeticamente, em todas as coisas. Assim, o Luiz Armínio fala muito isso, né? Que se nós andamos, nossos filhos correm, nossos netos voam, né? Amém. E a gente quer ter, assim... E como a gente quer ter uma história, assim, né? Descrever uma história, vou chegar e ver, puxa, porque eu acho que pra vocês deve ser muito gratificante ver, assim... Tudo que Deus está fazendo, fala, cara, começou numa sala de aula, Sim. assim, algo Sim. bem improvável da carga que eles dão. Minha mãe tá usando a mesma... Como é que, assim... Como Deus faz as coisas extraordinárias, né, na verdade. Né? Porque imagine, Sim. juntar numa sala de aula, assim, juntos, e assim, até na questão de vocês não terem estudado antes, Sim, sim. quando Deus preparou encontros proféticos para aquilo que Deus fez, né? E a gente quer honrar a vida. Né? Eu posso Com testemunhar certeza. algo na Assembleia Solene? Ah, pode, ô, benção. Então, quando você pregou naquele domingo, essa palavra de Joel 2, eu acordei e o Espírito Santo começou a me incomodar. E eu falei assim, meu Deus, né? Essa cidade tem tantos ministros da palavra, tem tantos homens do Senhor.
E Deus começou a me incomodar assim para interceder pelos líderes da cidade. Nós temos um grupo de irmãs que oram na quarta-feira de manhã, e eu abri para elas e falei assim para elas: olha, vamos orar para que Deus levante, né, os ministros e dê a visão de fazer, né, um grande mover nas igrejas em favor dessa cidade. E daí, né, depois começamos a orar. Naquela semana, ficamos a semana inteira orando para Deus levantar um líder para fazer algo sobrenatural na cidade. Entendeu? Eu estou contando isso porque isso é coisa, né? E daí, quando vocês falaram que ia fazer, né, essa sessão solene, dali uns dias, eu falei para as meninas: nossa, Deus já respondeu nossas orações, né? E eu vim na Assembleia Solene. Só que quando, bem na hora do mover, você sabe que vocês não o Juninho pode ver, mas o Rafa não lembra, né, do jeito que Deus visitava. Eu sou muito escandalosa. Então abafa todo mundo, né? Abafa. Eu sou muito escandalosa, assim, na presença de Deus. É algo que se deixasse, eu corro pela igreja, sabe? É algo meio doido. Legal. As pessoas ficam meio, né, assim, ai, será? Mas eu sei. Né? O importante é isso. E eu lembro que eu saí eu fui, assim, comecei a sentir algo. E eu saí e fui pro carro. Eu falei: eu não quero escandalizar, Senhor, tá tudo muito quieto, o negócio aqui, né? Eu não quero escandalizar. Eu fui pro carro. E eu cheguei no carro, eu comecei a ver o incenso, a fumaça subindo. Legal. Eu vi a fumaça subindo, e eu comecei a dar risada. Eu comecei a ser visitada, dando risada. Aí o Espírito Santo falou assim: eu estou recebendo a oração que está se fazendo. Nossa, que extraordinário. Lugar. E eu vi assim o Senhor recebendo o incenso como um cheiro suave às narinas dele. Então, logo em seguida, essa cidade começou a baixar o nível de morte pelo Covid. Então, eu vejo assim vi algo muito grande naquele dia. Fui embora para casa dando risada. Sabe, as pessoas dizem: isso não existe, um som do riso. Existe muito. Existe muito. Meu Deus do céu. Entendeu? Que tremendo, nossa. A gente quer agradecer. Queria testemunhar, né, isso para a glória de Deus. Né? Glória a Deus. Glória a Deus. A gente quer agradecer aí a presença. Vai ter que ter parte 2, né? A gente tem que marcar uma parte 2 depois. Tem muita coisa. Essa foi a parte 1 da igreja. Parte 1, tem a parte 2 e a parte 3. Parte 2 entra, né, Silvana Brancalhão, ela foi muito essencial no começo. Ela ajudou muito e a gente honra muito a vida dela, né? Laércia, a Luísa, Samuel, meu Deus do céu. André Aramis. Samuel do início. André Aramis andava com a gente. Samuel era o nosso testa de ferro, sabe? É ele que grudava os demônios. Isso, era. Então a segunda parte vem. Que tremendo, nossa. Tem muitas. E vem Laércia, vem Adriana Pimentel, veio Luísa Cravo, Luísa Juliana, Flávia, né? A irmã Lurdinha foi do início, a irmã Amélia. A Marta. Isso, Marta. Damares, vem o Itamar, né? Vem a Ana Modenese, Ricardo Modenese, Pastor Carneiro, o Arley, Pastor Arley. Legal. Tem a segunda parte. Não, a gente vai marcar outra, sim. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente agradece. Eu agradeço pela oportunidade. Eu também agradeço a oportunidade de poder. E vamos ter mais tendas casts aí. E galera, se você quiser divulgar a sua empresa, a sua marca, como a gente sempre fala, é totalmente gratuito e a gente quer abençoar os irmãos. Então você manda a sua arte para nós, a gente divulga aqui e você faz sua propaganda. E outra coisa também, pessoal, comecem a comentar. A gente ganhou um sorteio aí para fazer um brinde, então a gente precisa que vocês comentem no vídeo. Comenta, compartilha, manda para um amigo. A gente crê que esses testemunhos vai tocar as casas, vai entrar nas casas, vai trazer salvação, libertação. E a gente tem esse projeto, então a gente precisa da sua ajuda. Tá ok, galera? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Que legal.